Bem-vindos à jornada pela linguagem oculta do universo. Você já parou para pensar como a trigonometria traduz o caos da natureza em uma ordem previsível e bela? A palavra vem do grego trigonon, que significa triângulo, e metron, que significa medida. Essa ciência milenar é a ponte que nos leva do estudo das antigas estrelas até o funcionamento do GPS no seu celular. Prepare-se para descobrir como ângulos e medidas moldam a realidade ao nosso redor. Tudo começa com o triângulo retângulo. Aqui, a hipotenusa é a nossa âncora constante, o lado maior, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto é a nossa visão direta, o lado que fica exatamente de frente para o ângulo de estudo, o θ. Já o cateto adjacente é a base de apoio que ajuda a formar esse ângulo. Lembre-se, se mudarmos o ângulo de visão, os catetos trocam de lugar, mas a hipotenusa nunca se move. Para dominar qualquer equação, precisamos do código de trapaça mental, SOHC-AHTOA. O SOH nos diz que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O CAH define o cosseno como o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o TOA revela que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o adjacente. Com essa matriz em mente, as relações trigonométricas deixam de ser um mistério e se tornam ferramentas práticas de cálculo. Entramos agora na dimensão espelhada das funções recíprocas. Existe um truque ninja de memória para você nunca mais esquecer. A letra inicial do inverso é sempre o oposto da original. O inverso do seno é a cossecante. O inverso do cosseno é a secante. E claro, a tangente se reflete na cotangente. Essas relações completam o nosso arsenal matemático, permitindo olhar para o mesmo triângulo sob perspectivas invertidas e poderosas. E se o ângulo for maior que 90 graus? A grande revolução acontece no círculo trigonométrico, com raio igual a 1. Aqui o eixo x horizontal representa o cosseno, ou o movimento lateral. O eixo y vertical representa o seno, o movimento vertical. Nesse momento, a trigonometria deixa de medir apenas triângulos estáticos, e passa a medir ciclos, rotações e movimentos contínuos no tecido do espaço-tempo. Conheça o motor universal, a identidade fundamental da trigonometria. Ao unir o teorema de Pitágoras ao círculo de raio 1, chegamos à fórmula: a soma dos quadrados do seno e do cosseno de um mesmo ângulo é sempre igual a 1. Ela é o canivete suíço da matemática. Seja para resolver uma questão no exame nacional, ou para programar o motor de física de um foguete espacial, esta identidade é a base sólida que sempre salva o dia. Quando não temos ângulos de 90 graus, usamos a lei dos senos. Ela estabelece que a proporção entre um lado e o seno do seu ângulo oposto é sempre constante. Lado A dividido por seno de A igual a lado B' dividido por seno de B igual a lado C dividido por seno de C. Se você tem dois ângulos e um lado, esta é a sua ação para descobrir todas as outras distâncias. É assim que navegadores conseguem triangular a posição exata de navios no meio do oceano. A lei dos cossenos é, na verdade, o teorema de Pitágoras atualizado. Quando você tem três lados, ou dois lados, e um ângulo entre eles, usamos a fórmula: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Subtraindo o ajuste de calibração, 2 vezes o produto dos lados, A e B, multiplicado pelo cosseno do ângulo C. Esse ajuste compensa o fato de o ângulo não ser reto. É a ferramenta essencial para ajustar rotas espaciais com precisão quando o caminho direto não é uma linha reta. O que acontece quando aplicamos essas regras ao nosso dia a dia? As fórmulas que vemos nos livros escolares se transformam na linguagem invisível da realidade. Elas dão vida à música que ouvimos, monitoram batimentos cardíacos em hospitais, sustentam a estrutura de arranha-céus imponentes e constroem os mundos virtuais dos jogos. A trigonometria não está apenas no papel, ela é o código que executa o mundo. Entramos agora no domínio das ondas. Na acústica, o cancelamento de ruído é trigonometria pura. O fone capta a onda sonora externa e gera uma onda seno exatamente invertida para apagar o ruído. Já na eletricidade, a corrente alternada que alimenta nossas casas é uma função trigonométrica em movimento contínuo. O nosso Golden Insight aqui é revelador. Quando você escuta música com fones modernos, está literalmente ouvindo a trigonometria dançar nos seus ouvidos. Mergulhamos no fascinante mundo da acústica através da escala de θ. Como podemos observar, o som e a música nada mais são do que matemática em movimento.
As notas musicais e os harmônicos que encantam os nossos ouvidos são representados por funções periódicas precisas. Dois conceitos fundamentais regem esta relação: a frequência, que determina o número de oscilações por segundo, o nosso Hertz, definindo se um som é grave ou agudo, e a amplitude, que está diretamente ligada ao volume ou à intensidade desse som. Na construção civil, a estabilidade exige o cálculo exato de forças e vetores. A tensão distribuída nos cabos e pilares de uma ponte depende de ângulos precisos calculados via seno, cosseno e tangente. Além disso, o estudo de luz e sombras utiliza o cálculo da trajetória solar para projetar iluminação natural eficiente em arranha-céus. Lembre-se, se a ponte não cai enquanto você dirige sobre ela, agradeça a um engenheiro que domina o SOHCAH TOA. No mundo digital, a trigonometria constrói realidades. Na renderização de polígonos, todo modelo 3D complexo é, na verdade, um conjunto de milhares de minúsculos triângulos interligados. Para que a câmera do jogo possa girar em 3 eixos no espaço virtual, o processador executa milhões de cálculos de senos e cossenos por segundo. Nosso Golden Insight: não existe magia em jogos 3D, existem apenas chips incrivelmente rápidos calculando trigonometria em tempo real. Para dominar esse conhecimento, seguimos 3 passos fundamentais. Passo 1. Visualizar. Sempre desenhe o triângulo. Retire o problema do papel e coloque-o no espaço. Passo 2. Autoexplicar. Ensine em voz alta. A inteligência se constrói quando você traduz a matemática para a fala. E passo 3. Questionar. Entenda a lógica da engrenagem. Nunca memorize cegamente uma fórmula sem perguntar por quê. Esse é o método para entender a lógica por trás dos números. Chegamos ao fim desta jornada, mas este é apenas o começo da sua nova forma de enxergar o mundo. A trigonometria não é apenas uma matéria escolar, é a ferramenta que a mente humana usa para ler o código-fonte do universo. Seja na pulsação de um coração, na estabilidade de uma ponte ou na renderização de um mundo virtual, a matemática é a linguagem invisível da realidade. Agora que você possui a chave cósmica, comece a procurar. Os triângulos estão escondidos em todo lugar. Este conteúdo foi desenvolvido e apresentado por CRS Júnior. Continue explorando, questione a lógica das engrenagens e nunca pare de aprender. A teoria termina aqui, mas a prática começa agora. Eu sou CRS Júnior e vou te mostrar a matemática em ação. No próximo vídeo vamos construir o círculo trigonométrico completo no GeoGebra, do zero passo a passo. Prepare-se para um método simples e muito didático. Te espero lá para dominarmos esse código. Muito obrigado.